Vamos falar sobre sono. Você anda dormindo bem? Você anda acordando descansado, descansada? Boa noite. Quem tá chegando aí? Kátia. Muito boa noite. Xélia. Quem tá chegando? Betânia, boa noite. De onde vocês estão falando? Conta pra mim qual a cidade. Érica, boa noite. Maria Tereza chegou. Boa noite. Conta pra mim qual a cidade você está assistindo essa live. É a primeira vez que você entra aqui nessa live? Conta pra mim. Vamos falar sobre sono. Estou fazendo uma série de lives, né? De terças e quintas às 19 horas sobre esse livro aqui, ó. Por que nós dormimos, tá? Então, se você tem interesse nesse assunto, se você não anda dormindo bem, o conhecimento, né, auxilia aí na libertação. A Maria Tereza coloca: cheguei, boa noite, muito boa noite, obrigada pela presença. Quem mais está aí nesta live? Conta pra mim qual a cidade, primeira vez, fala pra mim, conversa comigo. Cristina chegou, boa noite. Todo mundo que tá chegando aí, se colocar um comentáriozinho ajuda muito, porque precisamos de engajamento e também preciso saber se estou aqui conversando com alguém, estou ao vivo, né? Meu nome é Sandra Ti, sou terapeuta, criadora do Te Cuida, e tô aqui para falar um pouco sobre o sono, tá bom? Por que sobre o sono? Porque esse canal é um canal de autocuidado, né? De terapia. E muita gente procura terapia, mas se a pessoa não tiver alinhada aí com o sono, fica difícil, porque o sono é o melhor ansiolítico, o melhor antidepressivo que existe. Então, se você passa por episódios diagnósticos de depressão e ansiedade, sono vai te ajudar bastante e não tem contraindicações, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre sono na meia-idade, né? Algumas questões aí a gente acha que as pessoas aí na meia-idade não precisam dormir, mas elas precisam dormir as mesmas 8 horas, né? Que todo mundo. E aí a gente vai entender por que elas não dormem, o que pode ser feito nessa fase para ajudar melhorar o sono. A gente já falou sobre o sono das crianças, o sono dos bebês, o sono dos adolescentes. E agora a gente está nesse capítulo onde a gente vai falar sobre o sono na meia-idade, tá bom? Então, fiquem à vontade para colocar comentários, fazer perguntas e bater um papo aí sobre o sono, tirar suas dúvidas, tá bom? Eu vou ler o livro, as partes que eu deixei destacadas aqui, e aí a gente vai falando o que vier aqui agora nesse campo, tá bom? É isso. Todos sejam muito bem-vindos e eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Bom, ele fala que sono ineficiente não é pouca coisa. Como mostram os estudos que avaliam dezenas de milhares de adultos mais velhos, mesmo quando existe um controle de fatores como índice de massa corporal, sexo, raça, histórico, uso de tabagismo, frequência e prática de exercícios, uso de medicamentos, quanto mais baixa a eficiência do sono de uma pessoa mais velha, mais elevado o risco da mortalidade, né? Além de o sono ser o melhor antidepressivo, o melhor ansiolítico, é a melhor coisa para o seu sistema imunológico, para a sua saúde, para a sua longevidade, tá? Então, por isso que o sono é muito importante. Pior sua saúde física, mais probabilidade de sofrer depressão, menos energia,
mais baixa de função cognitiva, tipificada por esquecimento. Outra coisa que a gente tem reclamado bastante, crescimento da doença do Alzheimer, demência senil, aí o sono, né, vai também curar tudo isso. O problema no envelhecimento é quando as famílias observam esses traços durante o dia dos idosos e se apresentam diagnosticá-lo com demência, ignorando que um sono ruim é uma causa igualmente provável. Nem todos os adultos com problema de sono têm demência. Ele fala aqui que a perturbação do sono é um fator causal que contribui para a demência na meia-idade e no fim da vida. Então, a pessoa não dorme, e daí, gente, é dormir, sono reparador mesmo. Não é sono induzido com medicamento, tá? Esse sono não tem a mesma qualidade que tem o sono natural, o sono que ele é trabalhado, assim, com alguns hábitos que a gente pode, simples hábitos, né, que a gente pode incluir como tomar sol, por exemplo, ajuda a melhorar o sono, se hidratar bem ajuda a melhorar o sono, se alimentar bem, tem alimentos que contribuem também para uma melhor qualidade de sono, colocar as pessoas idosas sob efeito de fármacos para induzir o sono não é legal, tá bom? Uma consequência mais imediata, apesar de igualmente perigosa, do nosso sono fragmentado em idosos, merece uma breve discussão. A Maria Tereza coloca atividade física, sim, atividade aquática também, né? Quem puder, eu sei que daí é mais difícil, mas a pessoa, banho de imersão, que não é comum aqui no Brasil, e atividade aquática, nossa, também mais atividade física, sim, também é uma forma de melhorar o sono, né? Então, outra questão que tem os idosos é que eles precisam ir mais ao banheiro, fazer xixi. Então, as idas noturnas ao banheiro está associada a um risco de queda, né? A Maria Tereza coloca andar, isso, fazer atividade, né? E por conseguinte, fraturas. No geral, quando levantamos durante a noite, estamos grogues e no escuro. O sangue pode correr para a cabeça encorajado pela gravidade e aí vai sentir uma tonteira. Então, assim, o idoso tem essa questão de acordar à noite para ir no banheiro. Acordar à noite para ir no banheiro é arriscado, né? Por conta de tudo isso que ele falou. Realmente, a pessoa vai estar grogue, vai estar no escuro, por isso precisa de bastante cuidado para ir até o banheiro. E aí eles correm esse risco, né? E tal. E as quedas e fraturas aumentam acentuadamente a morbidez, apesar da forma significativa da vida dos idosos. Na nota de rodapé, ofereço uma lista de sugestões para um sono noturno mais seguro. Vamos ver aqui. Nota de rodapé. Dicas para um sono seguro para idosos. Tenha uma lâmpada na cabeceira ao seu alcance para que possa ser ligada com facilidade. Instale luzes noturnas tênues ou ativadas por sensores de movimento nos banheiros corredores. Remova obstáculos como tapetes no caminho para o banheiro a fim de prevenir tropeções e mantenha um telefone junto à cama com um número de emergência programado na descagem rápida. Tudo atitudes bem simples, bem possíveis de você implantar e que vai reduzir aí o risco, né, de queda drasticamente. É isso, são coisas simples. A lâmpada precisa ser, levantou, tem um botão da lâmpada ali, ou então tem alguma coisa. Hoje em dia a gente tem tanta bugiganga vendendo aí na internet, né, que você pode comprar, que funciona por sensor,
que tem o carregamento fácil, não precisa de fio, não precisa de instalação. É só procurar pesquisar um pouquinho e dá. Telefone do lado da cama, então o celular com uma descagem rápida, né? Hoje em dia tem até alguns para o idoso que não sabe ligar, não consegue ligar e tarará e tá confuso. Tem algumas coisas, tem até sensor de queda, tem pulseira com um botão fácil para chamar por emergência, tem as câmeras. Nossa, a tecnologia tá aí para ajudar nesse sentido, né? Mas essas simples atitudes auxiliam aí na hora do idoso levantar. A terceira mudança de sono decorrente da idade avançada é a temporização circadiana. Em forte contraste com os adolescentes, os adultos costumam experimentar uma regressão na hora de dormir, indo para a cama cada vez mais cedo. Isso ocorre porque a melatonina é liberada e chega ao pico mais cedo ao anoitecer, à medida que envelhecemos. Então, instruído 1 hora anterior para um único sono. As alterações do ritmo circadiano decorrente do avanço da idade talvez até pareçam inofensivas, mas de fato elas podem causar vários problemas de sono e de vigília nos idosos. Seu ritmo circadiano regredido instruirá por uma liberação antecipada na melatonina que não lhe deixa escolha. Então, existem aí realmente pessoas idosas que elas vão dormir 6 horas da tarde. E é isso, né? Não tem muito o que fazer. Aí elas vão acordar 4 horas da manhã, 2, 3 horas da manhã. Não vão ter mais sono, porque imagina, se você foi deitar às 18 até a meia-noite, já deu 6 horas de sono. Aí, 2 horas da manhã já deu 8 horas de sono. Aí a pessoa acorda, né? A soneca no início da noite joga fora uma... Aqui, ó. Entretanto, o que parece um cochilo inocente tem consequência danosa. A soneca no início da noite joga fora a preciosa pressão do sono, retirando o poder da sonolência da adenosina que foi acumulado durante todo o dia. Então, segue então uma conclusão equivocada. Tenho insônia, na verdade, cochilou ao anoitecer, vai perder o sono. Provavelmente vai perder o sono da noite toda, né? A maioria dos adultos mais velhos não se dá conta de que classificado como sono breve pode ser a forte dificuldade para dormir, não insônia de verdade. Entenderam? Então, assim, evitar, né, aguentar e dormir o mais tarde possível para ter um sono só. Porque imagina, dormir 6 da tarde, vai liberar toda a pressão de sono da adenosina. A gente já teve um vídeo aqui falando sobre a adenosina, que é aquela vontade de dormir, aquele sonolência mesmo. E aí, desperdiçou a adenosina. Sem adenosina não tem pressão do sono, sem pressão do sono não consegue dormir. E aí parece muito com insônia isso, né? Então, portanto, os adultos mais velhos costumam despertar mais cedo quando o toque do tambor de alerta do ritmo circadiano fica mais forte. Ao mesmo tempo, as esperanças de voltar a dormir diminuem. Então, assim, vai ter uma descarga de adenosina nesse cochilo, vai eliminar a pressão do sono, aí não consegue dormir. Aí, se conseguir dormir, vai dormir muito cedo, vai acordar muito cedo, aí vai confundir isso com insônia, e não é insônia, né? Para piorar as coisas, a intensidade do ritmo circadiano e a qualidade da melatonina liberada à noite também diminui à medida que envelhecemos. Idosos lutam contra uma dívida de sono, tentam ficar acordado até mais tarde da noite, cochilam sem querer mais cedo, têm dificuldade para adormecer ou permanecer dormindo à noite e, por fim,
acordam mais cedo do que desejam por causa do ritmo circadiano regredido. Olha quantas coisas, né? Então, assim, são mudanças de ritmos biológicos por conta da idade que fica parecendo que a pessoa tem insônia. O método que pode ajudar a empurrar o ritmo circadiano dos idosos para um pouco mais tarde, além de fortalecer o ritmo, mais uma vez, eles não são uma solução completa e perfeita, lamento dizer. Em capítulos posteriores, falarei da influência danosa da luz artificial sobre o ritmo, né? Mas a luz noturna intensa reprime a elevação normal da melatonina, empurrando a hora do início do sono do adulto médio para as primeiras horas da madrugada. Por acordarem cedo, muitos idosos são fisicamente ativos durante as horas da manhã, portanto, obtêm grande parte da sua exposição de luz na primeira metade do dia. Isso não é o ideal. Obter exposição à luz intensas no final da tarde seria o ideal. Adultos mais velhos que querem alterar a hora que dormem para mais tarde devem se expor nessa luz que vem um pouco antes do pôr do sol. Essa luz vai ajudar a levar o ritmo circadiano mais para frente e aí ter uma noite de sono mais longa e tranquila. Não estou sugerindo que deixem de se exercitar de manhã. O exercício pode ajudar a solidificar o sono bom, sobretudo em idosos. Na verdade, recomendo que implementem 2 modificações. Primeiro, usem óculos escuros durante a prática de exercício matinal ao ar livre. Isso reduz a influência da luz matinal enviada pelo relógio supraquiasmático, que de outra maneira teria a tendência de levantar cedo. Segundo, que voltem para o ar livre no fim da tarde para a exposição à luz solar, mas dessa vez sem óculos escuros. Embora sem abrir mão de algum tipo de proteção contra o sol, como um chapéu, por exemplo, a luz do dia abundante desse período ajuda a atrasar a liberação da melatonina no anoitecer, o que auxilia a empurrar a hora de dormir para mais tarde. Então, as pessoas na terceira idade aí, né, acima de 60 anos, se tiver essa questão para dormir, ou quando perceber essa questão para dormir, ele indica então que tome sol da tarde, sem óculos de sol. E se for tomar sol de manhã, usar o óculos de sol. Os idosos também podem perguntar ao médico sobre a conveniência de tomar melatonina à noite. Diferente do que acontece com jovens adultos ou pessoas de meia idade, para as quais a eficácia da melatonina na geração do sono não foi comprovada, para além do contexto do jet lag, sobre a orientação médica, a substância ajuda sim os idosos no ritmo circadiano. Do outro modo, embotado o ritmo da melatonina associado, reduzindo o tempo necessário para adormecer e melhorando a qualidade do sono. Então, para os idosos mais velhos, a melatonina, como ele fala o livro todo, né? Não é para tomar medicamento para dormir, nem usar melatonina. A melatonina não tem comprovação científica desse efeito, mas a não ser em jet lag. No jet lag funciona. Mas para esses idosos ajuda sim. A mudança no ritmo circadiano no envelhecimento, junto com as idas matinais frequentes, as idas mais frequentes ao banheiro, ajuda a explicar 2 dos 3 principais problemas noturnos dos idosos: o início e o fim precoce de sono e sua fragmentação. Contudo, isso não explica a primeira mudança essencial no sono,
advinda com o avanço da idade, a perda de quantidade e qualidade do sono profundo, né? A gente sabe que os bebês, quanto mais jovens, ainda na barriga da mãe, 90% daquele sono vai ser sono profundo. E depois que sai, esse sono profundo vai diminuindo até chegar na vida adulta, a gente tem aí 20-25% de sono profundo, né? Mas com a idade avançada, isso diminui. Embora há muitas décadas os cientistas tenham conhecimento da perda perniciosa de sono profundo com o avançado da idade, a causa ainda não foi esclarecida. Então, trabalhando com uma equipe talentosíssima de jovens pesquisadores, me propus a tentar responder essa questão vários anos atrás, perguntando a causa. Nós já sabíamos que à medida que as pessoas envelhecem, seu cérebro não se deteriora uniformemente. Na verdade, algumas partes dele começam a perder neurônios muito mais cedo, muito mais depressa que outros. Um processo chamado atrofia. Após realizar centenas de scanners cerebrais, de reunir quase 1000 horas de registro de sono noturno, obtivemos uma resposta clara, que a desdobra em uma história de 3 partes. Primeiro, as áreas do cérebro que sofrem deterioração mais acentuada com o envelhecimento, infelizmente, são aquelas que geram o sono profundo, as regiões frontais médias situadas acima do ponto do nariz. Aqui, né? Então, essa região começa a perder neurônios e aí afeta o sono profundo. Segundo, e de maneira não surpreendente, verificamos que os adultos mais velhos sofrem uma perda de sono profundo de 70% comparada com indivíduos jovens emparelhados. Terceiro, e mais crítico, descobrimos que essas alterações não são independentes, mas significativamente conectadas entre si. Quanto mais grave a deterioração dessa região frontal média específica no cérebro de um idoso, mais acentuada a perda do sono não REM profundo. Então, esses 3 fatores interferem aí no sono dos idosos, né? É uma questão de atrofia cerebral causada pela idade em uma parte do cérebro que justamente é a parte que vai ter a ver com o sono. Todo mundo aí junto comigo acompanhando, essas informações estão úteis para vocês? Então, quão crucial o sono profundo é para cimentar memórias e reter novos fatos nos jovens adultos, né? Elas são também para essas pessoas mais velhas. Por isso que é uma das coisas que a gente vai ter problema daí a memória, se não tem sono profundo, né? Que consolida as memórias. Depois de uma noite de registro de sono, nós os testamos uma segunda vez a fim de determinar a quantidade de salvamento de memória ocorrida por cada indivíduo durante a noite de sono. Então, eles fizeram uma pesquisa para ver a retenção da memória, né? Os adultos mais velhos esquecem de muito mais fatos na manhã seguinte do que os jovens adultos, uma diferença de quase 50%. Não é mera coincidência que a memória e o sono deficiente na velhice ocorram juntos. Eles estão profundamente interrelacionados. A descoberta nos ajuda a lançar uma nova luz sobre um tipo de esquecimento muito comum nos idosos, a dificuldade para lembrar os nomes de pessoas, de datas e de compromisso. É importante observar que a extensão da deterioração em adultos mais velhos explica 60% da sua incapacidade de gerar sono profundo. 40% da perda de sono profundo em idosos
ainda não tem explicação. Uma proteína pegajosa e tóxica que se acumula no cérebro chamada beta-amiloide, uma causa decisiva da doença de Alzheimer. Essa descoberta será discutida nos próximos capítulos. De um modo geral, esses estudos e outros similares confirmam que o sono de má qualidade é um dos fatores mais subestimados que contribuem para enfermidades cognitivas e médicas em idosos, incluindo diabetes, depressão, dor crônica, derrame cerebral, doença cardiovascular e Alzheimer. Então, como eu falei, o sono é o melhor antidepressivo, ansiolítico e também importantíssimo para o nosso sistema imunológico. Depende dele uma boa saúde aí para você não ter a hipertensão, diabetes, derrame, doença cardiovascular, né? Portanto, é urgente que se desenvolvam novos métodos que restaurem alguma qualidade do sono estável e profundo nas pessoas. Um exemplo promissor no qual estivemos trabalhando envolve métodos de estimulação cerebral, incluindo estimulação elétrica controlada, pulsada no cérebro durante a noite, como um coro de apoio para um vocalista que está falhando. Nosso objetivo é entoar uma canção elétrica e estimular em compasso com as ondas cerebrais que falham nos idosos, amplificando a qualidade de ondas cerebrais profundas, recuperando os benefícios para ter saúde, promotores das memórias. Então vejam, eles não querem desenvolver um medicamento, e sim um equipamento, tipo uma touca que você veste na cabeça, que tem ondas cerebrais que estimulam. Uma das coisas que eu aprendi que a gente pode usar são ondas sonoras, né? Então, ondas sonoras, por exemplo, o ruído rosa, cientificamente comprovado, ele estimula o sono profundo. Chama ruído rosa, você vai pesquisar aí no seu streaming e vai achar, tem vários sons de ruído rosa. Ele parece com ruído branco, mas ele é mais suave. Então, enquanto aí não lançam esse equipamento, né? Nossos primeiros resultados parecem moderadamente promissores, apesar de ainda ser necessário muito trabalho. Com reprodução de descobertas poderão desmentir em maior medida a crença, por tanto tempo sustentada, que citamos anteriormente, de que idosos precisam dormir menos. Então, tudo isso para comprovar que o idoso não precisa dormir menos, ele precisa dormir o mesmo tanto. Só que por algumas alterações cerebrais por conta do envelhecimento, ele não consegue dormir o tanto que precisa dormir e nem chegar no sono profundo que precisa chegar, tá bom? Eles não têm muito mais para cair em termos de piora, o que é por vezes chamado de efeito chão, o que dificulta a avaliação real do impacto da privação de sono no desempenho. Acredito que deveríamos reconhecer e tratar os prejuízos do sono dos idosos com uma consideração de compaixão semelhante, reconhecendo que eles realmente precisam de tanto sono quanto os outros adultos. Os idosos talvez necessitem de mais sono do que são capazes de gerar naturalmente, uma vez que se beneficiam de uma melhora na qualidade do sono, mas através de meios artificiais. Se não precisam de mais sono, os idosos já estariam saciados e não obteriam benefício em receber mais dele, nesse caso, artificialmente. Entretanto, eles de fato se beneficiam ao ter o sono melhorado. Então, fizeram
estudos, né, com os idosos que tinham um sono normal lá, escasso por conta da idade, e outros idosos que artificialmente aumentaram esse sono, e aí eles comprovadamente perceberam uma melhora na cognição, na memória e tudo mais, né? Para usar as palavras corretas, restaurador. Isso é, adultos mais velhos, sobretudo os portadores de demência, parecem sofrer uma necessidade de sono não suprida, o que exige alternativa de tratamento, um tópico que será abordado em breve. Então, a primeira parte do livro, né, foi toda aqui lida, estudada, comentada. Conversei bastante aí com Maria Tereza. A gente vai agora para a parte 2, né, na quinta-feira, que por que você deveria dormir. Então, a gente vai para uma parte do livro onde ele vai falar mais argumentos para a gente dormir, para a gente prestar atenção no sono, que é uma atividade que é de graça, né? E contribui muito para a saúde mental. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que passaram por esta live, um pocão, do início ao fim. Meu nome é Sandra Tia, eu sou terapeuta, criadora do Te Cuida. Se você tiver interesse em fazer terapia comigo, entre em contato, manda uma mensagem, leio e respondo os meus directs aqui no Instagram. Se você estiver assistindo essa live gravada, dê o seu like, coloque seu comentário. Também pode me mandar mensagem entrando no Instagram ou pelo meu WhatsApp. Tá bom? Muito obrigada. Fiquem bem, te cuida e até quinta-feira às 19 horas. Beijinhos.